é tudo claro, como a gente vê os pontos de vista. E sim. milhões de desculpas ter te deixado esperando, que aconteceu que você tinha falado aquilo, aí eu fui resolver fazer uma coisinha, e quando eu vi eu já tava na rua e desculpa, não queria te deixar esperando. Não, tudo bem. Na verdade é uma coisa bem simples, a gente faz em 20 minutinhos, até umas 4 horas, e se não der tempo a gente depois continua em outro momento. A ideia é que no meu doutorado eu foquei nos últimos tempos mais ainda o tema, e o meu tema vai ser assim, como é que a pedagogia da performance ela pode contribuir para a formação do professor de teatro para os cursos de licenciatura. E aí eu tô querendo escrever sobre as experiências que a gente desenvolveu na UFPEL. Então uma primeira pergunta seria assim, de forma bem geral, a primeira pergunta, como foi... Ah, ia perguntar pra você se você se importa de eu gravar em vídeo, porque aí eu não fico agora escrevendo tudo que você fala e depois eu só transcrevo, porque aí eu me conecto melhor com você. Mas se você se importar, não tem problema, eu posso... É um material só pra mim, não é um material que eu vou expor pra ninguém. Sim. Pode ser? Não, não, pode gravar, não Tá. tem problema. Então vou botar aqui. Calma aí. Tá bem. Tá, foi. Então, precisaria perguntar assim, primeiro, como foi pra você essa experiência, de forma geral, como foi pra você essa experiência de... A outra coisa é que você se sinta bem à vontade, tá, Marcos? Eu quero que você fale a verdade. Eu já gosto de você e você sabe que, tipo, independente do que você falar, isso não vai... Eu sei separar bem as coisas e não vai, tipo, de forma alguma afetar em nenhum dos lados, nem no profissional, nem no pessoal, porque em ambos os lados eu te admiro e você sabe disso. Então, tipo, eu quero que você diga mesmo a verdade, o que você pensa, eu gosto disso. Como é que foi pra você, de Tá. forma geral, esse contato com a performance? Nas disciplinas, né? Então, num primeiro momento foi um pouco de resistência, né? Porque É. eu não tinha contato com a linguagem e tal. E, mas depois, com o passar do tempo, assim, eu vi que a proposta ela é interessante porque ela faz com que a gente se mova, né? Ela tira a gente Aham. de um lugar de conforto, assim, É. da maneira tradicional como a gente enxerga o trabalhar com teatro. É. Então, no primeiro momento eu dei uma resistida, assim, porque teve uma resistência, porque não era uma linguagem que eu tinha aproximação, mas depois, com o passar do tempo, eu acho que eu fui me deixando permear, assim, pela proposta. Aham. É. Pode perguntar. Você já tinha tido contato antes com a performance ou não? Então, eu lembrei muito depois, porque eu tinha falado. Tem pessoas gritando porque tá tendo ensaio aqui em Ah, casa. não tem problema. Não sei se tá ouvindo. Mas Mas isso enfim. é bom, tá ocupado por arte. Mas enfim, nunca tinha pensado em performance assim, tipo, tido contato com a performance no sentido de nomear a performance. Eu já tinha assistido no Festival de Teatro de Rua de Porto Alegre, eu não sei se foi antes das disciplinas ou se foi durante. Aham. Tinha assistido uma performance de um artista de Curitiba, eu acho. Era uma performance meio teatro, meio instalação artística, assim, que se chamava DNA de Dan. Aham. Era muito, muito interessante. A gente viu um trecho, assim, que não deu pra ver tudo porque tinha 6 horas de duração. Aham. E eu tinha feito uma performance em Erechim com um amigo meu no início de 2016 e eu não lembrava. Olha, você tinha feito e não lembrava, que engraçado isso. Sim, a gente decidiu escovar os dentes na rua e a gente escovou os dentes pela rua. Que ótimo isso. E aí foi horrível, porque a gente escovou os dentes muitas vezes, a minha boca ficou doendo 3 dias seguidos. Gente, adorei essa performance. Muito boa. Mas enfim, mas assim, fora essas duas situações, assim, eu não tinha tido contato, assim, Aham. específico. Nessas duas situações eu não tinha nomeado, assim, isso é performance, Aham. isso é teatro, isso é alguma coisa E assim. como é que foi o que Mas você. Como é que foi o que você projetava ser performance e o que de fato foi ou te fez entender ser a partir da disciplina? Digo, o que você tinha concebido antes de ter contato e aí durante, como é que foi tendo essa transformação e o que você tem hoje sobre isso? então, antes da gente ler os textos, conversar sobre a performance, era muito aquela função daquele preconceito, assim, com performance, essa gente louca que fica pelada. É. Cortou?
caiu. Caiu, mas voltou agora. Eu só não te vejo em vídeo. Ah, enfim. A imagem que eu tinha, assim, da performance antes da disciplina era uma função muito Eu acho que de preconceito. você saiu do Oi, vídeo. saí. Oi. Aperta na câmerazinha pra ver se vem. Eu acho que a conexão deve estar ruim. Davi, você tem Tá. Skype? Tenho sim. Tá, eu te mando meu Skype porque eu acho que a conexão é melhor lá do Tá. que no Messenger, pode ser? Então me dá o seu Skype que eu te adiciono agora. Aí eu vou te mandar ali. Tá bom, no negócio, tá bom.
Abriu, mas não sei. Não, Eu. não Gente, foi. a sua foto no Skype é a coisa mais engraçada do mundo. Muito bom. Você assim de lado. Muito engraçado. Que Ai, engraçado. agora que eu vi qual foto é. Ficou melhor sim. Como eu costumo, como agora eu tô trabalhando lá pra coisa lá de São Paulo, então eu faço direto conexão e às vezes quando o talento pelo Facebook você vai no Skype, melhora porque o Skype tem essa tecnologia melhor, né, pra fazer vídeo. Sim, É, até o áudio do Skype é é melhor. até o áudio do Skype é melhor. Eu adoro. Eu vivo no Skype, né, adoro. Mas estava falando do preconceito, né, do pessoal ficar pelado. É, o pessoal, o É. pessoal que se machuca, que se mutila e Vila. tal. E... Mas aí, durante a disciplina, assim, as conversas que a gente teve sobre a performance, sobre é, todo a programação que tem que ter, sobre o fazer performático que é conceitual, né? Tipo, que se trabalha a É, partir de conceito. E é, aí aquele preconceito já, é, já caiu, assim. é. E agora, assim, eu ainda tô com um pouco depois da disciplina, assim, não discuti mais sobre, não pensei mais em fazer performance Aham, como a gente estava fazendo durante a disciplina, mas eu acho que o preconceito não voltou, aham, ficou só mais aberto, assim, tipo, de vez em quando, às vezes vem algumas ideias, assim, de fazer alguma coisa e tal, aham, e, mas aquele preconceito master lá aham. já saiu. E também fica como possibilidade de abordagem pedagógica quando for fazer estágio, quando for trabalhar depois de formado. Acho que essa talvez seria uma pergunta interessante que você mesmo colocou agora. Quais seriam, o que te abriu assim de leques de possibilidades para o seu fazer como professor, assim, como artista, essa questão pedagógica? Eu, pensando assim de abordagem, tipo, eu enquanto É, professor, assim, eu acho que a performance, ela traz a discussão, ela pode fazer com que no início de contato, assim, com uma turma, claro que são inferentes, porque não sei, ainda não fui é, dar aula, mas é, eu acho que a linguagem da performance faz com que você consiga se aproximar do mundo ali, dos teus alunos, das pessoas que estão ali contigo, porque aham, a performance vai evocar esse mundo dessas pessoas para que elas façam essa performance, e eu acho que isso é interessante, assim, porque aham, vai trazer aquelas pessoas para aquele momento presente, né? é, Da aula, da execução da performance é, e das discussões em aula. Eu acho que esse potencial de mesclar a vida e a arte, assim, da performance é muito interessante como potencial pedagógico, né? é. Porque eu acho que essa a questão também, assim, tem uma questão que é de afinidade mesmo, sabe? A gente não precisa ter afinidade com tudo. Eu, por exemplo, não tenho afinidade com teatro de bonecos, mas aprecio e posso ir ver algo, mas não tenho, assim, afinidade, empatia, assim, ai, adoro, eu amo, eu tenho prazer de assistir. Não, se eu tiver entre duas opções de assistir algo, eu vou assistir algo que eu goste mais, mas acho que é uma questão de afinidade, não tem problema nisso, né? E nesse sentido, ok, você falou assim, o preconceito diminuiu. Então, espero, que bom, pelo menos alguma coisa, mesmo que você não gostasse, mas alguma coisa te ajudou nisso. Mas não precisa ter empatia nem afinidade pela performance, né? É só um campo como existe o teatro dança, como existe o circo, como existe o teatro de animação, como existe o teatro de sombras, né? Tem várias linhagens, né? Mas eu Claro. acho. Mas é uma possibilidade que está aberta, né? É, Tipo, que nem uma possibilidade aberta é trabalhar coisa circense, assim. sim, Mas eu não sei nada de circo, então sim. para mim é muito mais distante trabalhar algo de circo do que eu estudar melhor a performance. Se eu quiser trabalhar com a performance, eu consigo acessar de maneira mais fácil. Então é uma possibilidade que tá mais próxima de mim, entende? É. Ia falar que. É, Ia falar que talvez não só a questão da performance em si, mas talvez alguma coisa da minha abordagem, da minha metodologia possa ter falhado ou possa não ter sido tão bem feliz e talvez você foi uma pessoa que observou coisas que outros não observaram, então talvez você poderia te comentar algumas coisas críticas até para mim entender melhor, né, uma outra possibilidade de encaminhar a coisa que talvez fosse tocar de forma mais positiva alguém que não tenha tanta afinidade com performance, entende?
Ah, sim. Então talvez seria interessante você trazer as suas críticas, seus olhares. Eu tô aberto pra isso mesmo. Talvez Tá. eu fui rápido, você falou que você talvez eu, não sei, talvez eu trouxe as coisas muito pra serem, não sei, não sei o que, eu quero ouvir mesmo. Sim. Eu lembro que eu fiquei assim meio. Como é que eu posso dizer? Resistente, assim, não tanto pela abordagem da performance em si, mas pela função de tipo, porque eu comecei a olhar assim para a disciplina na qual a gente viu a performance, Aham. e aí eu via que a gente estava vendo a performance, só que aí eu via que tinha tantas outras coisas para ver também. Então eu acho que eu tinha medo de não da gente estar vendo bastante performance e deixar de ver alguma outra coisa. Então talvez a minha resistência seja nesse sentido assim dentro da disciplina assim como um todo, mas eu acho que não na abordagem da performance em si, assim, Aham. porque eu acho que foi eficiente, assim, essa resistência em função da disciplina, da função de horários e tal, eu acredito que ia ter sido mais tranquilo, assim, para eu receber Aham. toda a função da performance. Sim. Até porque, tipo, as leituras que tu indicou pra gente entender todo o conceito de performance, todas as pessoas que trabalham com performance, eu acho que foi bem eficiente, assim, eu acho que, Eu acho tipo até que assim, os textos em si você curtiu, né? Foi talvez a coisa mais da coisa da experiência prática que foi. É a coisa de afinidade mesmo, né? A gente não tem que gostar de tudo também, isso é normal. sim, Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcos. Por acaso, é só se você puder, tá? Não, fica bem tranquilo pra responder. Por acaso, se a gente interromper agora e se eu te chamasse 5 pra gente terminar entre 5 e 5 e 15, você poderia? Ou fica ruim pra você? deixa eu pensar, eu vou sair de casa umas 5h40, assim, mais ou Não, menos, não, eu acho. 5 e 15 a gente terminaria com certeza. Eu também precisaria sair. Mas assim, se for muito ruim pra você, eu posso também me conectar outro dia. É, eu não quero te atrapalhar, porque, enfim. Não, não, tranquilo, pode ser 5, sim, sem problema. Tá, eu te chamo 5 e a gente termina de 5 e 15, pode ser? Tá bem, tranquilo. Tá. Mesmo, assim, não é Eu, nada. não, tranquilo, pode ser sim. Tá. Então, eu já te chamo, tá? Tá bem. Até Beijo. depois, então. Até daqui a pouco. Beijo. Beijo, tchau, Beijo. tchau.